Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo sistemático do Centro Espírita Casa do Caminho, do Livro dos Espíritos. E hoje iremos estudar da Lei de Sociedade e está dividido em 3 itens: necessidade da vida social, vida de insulamento e voto de silêncio, e os laços de família. Inicialmente, vamos pedir aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos envolvam nesse estudo, que possamos sair daqui com a melhor compreensão do estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Kardec, aqui na necessidade da vida social, ele começa com a seguinte pergunta: a vida social está em a natureza? E os espíritos nos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessária à vida de relação, né? Então, quer dizer, nós recebemos várias faculdades que nos possibilitam essa vida em sociedade. E nós também podemos olhar até para o reino animal, e eles também vivem em sociedade. Então, a vida social faz parte da natureza. Por isso Kardec faz essa pergunta, se sociedade faz parte da natureza. Então, e a diferença entre nós e as outras sociedades, né? Os animais, as aves, enfim, é que nós somos dotados de várias faculdades. Uma delas é a inteligência, nós podemos nos comunicar através da fala, da escrita. Então, nós temos várias faculdades que nos possibilitam o entendimento, passarmos o conhecimento adiante, não é verdade? Então, para que isso ocorra, nós temos que estar vivendo em sociedade, a qual as informações vão sendo passadas de geração em geração, e com isso nós estamos respeitando, né, uma das coisas que é a lei de progresso. Então, através dessa vida social que nós vivemos, nós podemos, enfim, nos melhorando. Porque cada indivíduo tem um determinado aprendizado. Então, quando vivemos em sociedade, nós fazemos essa troca de informações e, com isso, conseguimos ter um crescimento, né? Nos desenvolvemos intelectualmente e, inclusive, na parte moral, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, cada vez que nós estudamos, que nós participamos dos grupos a qual compõe a sociedade, né? O grupo de trabalho, o grupo da casa espírita, né? Então, o nosso primeiro grupo familiar, não é isso? Então, tudo isso faz com que nós possamos crescer, fazer as nossas habilidades serem desenvolvidas através dessa relação que nós temos com os nossos semelhantes. E Kardec vai na 67, né, 767, e ele pergunta o seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, se nós vamos nos isolar, se isso é contrário à lei da natureza. Se nós voltarmos lá no início, né, dos tempos,
nós vamos ver que o homem sempre buscou viver em sociedade, né? Não é verdade? Então, desde os primórdios, começam a se formar grupos e ir aumentando as trocas, e nós vamos nos desenvolvendo até chegar aos dias atuais com um grande conhecimento, né? Ainda nos falta muita coisa, com certeza, mas hoje nós já temos um grande aprendizado na parte intelectual, precisamos melhorar muito a nossa questão moral, né? Mas estamos nos desenvolvendo, nos progredindo, né? E aí a resposta, né, do 767, ele fala que, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, né? Então, através disso é que nós vamos poder ter o nosso progresso. E eu trago aqui uma parte de Emmanuel, né, de Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida. No item 8, associação, né? E Emmanuel nos traz o seguinte, eu tirei um trechinho lá, ele fala assim: é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, quer dizer, ele já mostra aqui para nós esse mundo de relação, esse mundo de sociedade, não apenas com os encarnados, né, mas também com desencarnados na nossa faixa de simpatia. Com o que eu me simpatizo? Com o bem ou com o mal? Como é que eu estou? Né? É isso que ele quis trazer. E nós podemos pensar aqui, né, nessa questão do desencarnado, quando nós vamos dormir, né, e que o espírito fica liberto do corpo, ainda ligado, mas fica se liberta e vai ao mundo espiritual, e cada espírito vai em determinado local, né? E aí nós podemos ter bons aprendizados ou não, depende, como ele fala aqui, da nossa simpatia, né? E até mesmo quando estamos em vigília, dependendo dos nossos pensamentos, podemos atrair outros espíritos que podem nos influenciar por um bom caminho ou por caminhos mais tortuosos, né? Então nós temos que estar bem atenados, bem ligados nessa questão dos nossos pensamentos também. E ele continua aqui, ó: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos, quer dizer, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E ele continua: em qualquer providência, tanto para o bem ou quanto para o mal, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Quer dizer, traduzindo isso aqui, a gente pode perceber que a vida em sociedade faz com que nós consigamos receber informações, instruções, absorver isso, e da mesma forma que também passamos para outras pessoas, né? Então, aí a necessidade, eu trouxe isso por quê? Porque isso mostra a necessidade que tenhamos uma vida social. É como ele coloca aqui, que nós somos sempre a soma de muitos.
Por quê? Por exemplo, o estudo doutrinário, o quanto que já me ajudou, o quanto que me ajuda, o quanto que me transforma, né? Então, isso é para todo mundo. Então, com esses estudos, nós podemos levar até outras pessoas que tenham desconhecimento e que possam adquirir um novo conhecimento e avaliarem se é válido o que nós estamos passando, né? E assim como nós também adquirimos outros conhecimentos de outras pessoas, podemos ter um entendimento melhor da vida, das necessidades dos outros, né? Então, nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos de acordo com essa vida em sociedade, né? Atualmente, nós estamos aí passando por grandes dificuldades, né? Então, é uma forma agora que nós podemos olhar para os outros, aprendermos com os outros, com as dificuldades, nos sensibilizarmos com o momento a qual estamos passando, fazendo com que isso possa nos trazer também, diante de tanta miséria, de tanta dor que estamos passando, diante dessa nossa vida social, nós temos esse aprendizado, né? Então, que possamos sempre estar voltados, né, a estender a mão para o outro. Então, a vida em sociedade é isso. Tem horas que estamos em momentos de grandes dificuldades e tudo que nós conseguimos aprender, principalmente nessa área moral, é fundamental, né? Tanto na área escolar, né, na educação que recebemos na escola, e quanto na questão moral. Então, a gente poder reunir todo um conhecimento para que nós possamos ser espíritos melhores. E nós retornamos nas encarnações exatamente para isso, para angariar mais conhecimento, corrigir conceitos que eram equivocados no passado e que precisamos fazer um resgate de muitas coisas que fizemos no passado de forma equivocada. Então, para isso, nós necessitamos dessa vida social, né? Então, que a gente possa aprender com nossos semelhantes e levar também um aprendizado para outras pessoas, para que haja um crescimento intelectual, moral, para todos nós. Aí Kardec vem na 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, algum providencial objetivo de ordem mais geral. Quer dizer, ele está querendo saber se essa busca pela sociedade é uma coisa apenas pessoal ou uma coisa mais ampla. Então, os espíritos nos respondem: o homem tem que progredir, como a gente já vinha falando anteriormente, né? Só através do contato social é que existe essa troca de informações e que nós podemos mudar os nossos pontos de vista, podemos crescer com conhecimento de outras pessoas que vêm ao nosso auxílio, né? E assim como nós também levamos os nossos conhecimentos. E ele fala: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Quer dizer, cada um tem um desenvolvimento maior
em determinadas áreas. Então, nós temos que estar juntos para podermos ter essa troca e ter um determinado desenvolvimento naquilo a qual nós ainda temos, não estamos desenvolvidos. Então, é por isso que realmente, se houvesse o insulamento, né, esse isolamento, como é que nós iríamos poder fazer essa troca? Como é que nós poderíamos desenvolver nossos sentimentos, as nossas faculdades, né? E a gente pensar, porque essa questão desse insulamento, de tudo, nós dependemos um dos outros, né? É o alimento que chega à nossa casa, é todo um conforto que chega, né? A parte de assistência médica, enfim, não tem como, nós dependemos verdadeiramente um do outro, não tem como. Então, somente essa vida em sociedade é que realmente pode nos levar a um avanço, né? Como já levou, como vem alavancando a vida. E ele continua aqui, né? Cadê? Desculpa, aqui insulado, não lhe, o homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele embrutece e estiola. Aí eu trago aqui, não, aqui é a nota de Kardec. O homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Essa é a nota de Kardec. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, né? Então, nessa pergunta aqui, ele já começa, olha, então, tudo bem. O princípio geral está na natureza. Aí continua a pergunta. Mais uma vez que também todos os gostos estão na natureza. Então, se a vida social está na natureza, todos os gostos também estão. Porque ele vai formular a pergunta. Então, por que seria condenável o do insulamento absoluto, desde que causasse satisfação ao homem, né? Então, se a lei de sociedade é uma coisa da natureza, os gostos também são da natureza, então, se esse insulamento causa satisfação ao homem, né, por que não? Por que seria uma coisa condenável, como Kardec coloca? E aí os espíritos falam, satisfação egoísta, né? Então, você estando insulado, você pode estar lá com seus dons, com tudo que você tem de bom, mas você está recluso. Você não vai participar do que você está trazendo de vidas passadas, né? Então, as suas faculdades que você poderia desenvolver e ajudar ao desenvolvimento da humanidade, e você se retém. Por isso que ele bota aqui, satisfação egoísta. E aí ele continua aqui. Também os espíritos, né? Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Então ele faz uma comparação entre o insulamento, que é uma parte muito egoísta,
né, com uma questão de embriaguez. E ninguém faz aprovação dessa condição, né? Então, ele continua. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, quer dizer, quando a pessoa está vivendo no insulamento, ela deixa de ser útil à sociedade. E isso é uma coisa que não é aceitável. Todos nós devemos ser úteis e podemos. Sempre há como nós podemos ajudar os nossos semelhantes a poder ter uma vida mais confortável, podemos ajudar de diversas formas, né? Aí, muitas das vezes, as pessoas estão necessitando apenas de um ombro amigo, de que alguém escute. Então, se eu estou no isolamento, como eu vou poder auxiliar alguém? Então, assim, na nossa vida, nós estamos sempre necessitando, todos nós, necessitamos sempre de ajuda de alguém, um aconselhamento. Então, seria contra a lei de caridade. Você ficar insulado e muitas das vezes com grandes conhecimentos e deixando de ser útil, né, naquilo que você tem de potencial para o desenvolvimento de outrem. Aqui, aí eu trago aqui a 770. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão? Né? Aqui a gente já passou para a vida de insulamento e voto de silêncio, né? A questão anterior. Então, o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E os espíritos nos respondem: duplo egoísmo. E aí eu peguei lá na filosofia espírita de Miramês, que ele fala o seguinte: a alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir, crescendo para a vida maior. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. O egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos os dons, principalmente a caridade, né? Então, nós vemos aqui que essa questão da reclusão impede o crescimento da própria pessoa, né? Esse desenvolvimento das suas faculdades, inclusive muitas de suas faculdades espirituais, né? E principalmente ele deixa de participar da lei de amor, de caridade, né? Então, é uma vida que realmente é contrária ao desenvolvimento, né? É contrária à própria natureza do homem, que é viver em sociedade para o seu próprio progresso. E na questão A, né, a 770A, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação? Quer dizer, Kardec está colocando aqui, olha só, mas se for para a pessoa estar expiando a questão da solidão, não seria meritório? Impondo-se aquele que busca uma privação penosa. Realmente, se nós pensarmos em isolamento, nós podemos pensar no que nós estamos passando hoje, né? Dessas privações. O quanto isso
está trazendo de prejuízo às pessoas. Por quê? Por exemplo, nós estamos deixando de ir ao centro, de estarmos juntos, né? O quanto isso está fazendo falta. E outras atividades que cada um tem. Muitas pessoas, o número de depressão aumentou muito, fora a questão das perdas que nós tivemos, né, que não são poucas. Mas só falando na questão desse isolamento, isso está trazendo um transtorno de depressão para as pessoas muito grande, né? Então isso vai encontro a essa vida social. Então, quando Kardec bota aqui, né, que seria uma privação, uma forma penosa da pessoa estar expiando isso, não seria uma coisa meritória, né? É isso que ele está colocando. E os espíritos nos respondem. Fazer uma soma de bem, fazer maior soma de bem do que de mal, constitui a melhor expiação. Quer dizer, não é eu me privar da vida em sociedade que eu vou estar fazendo algum bem. Muito pelo contrário, estaria fazendo mal, né? E os espíritos continuam evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Quer dizer, se eu venho para expiar alguma falta, na realidade, vamos dizer que eu tenha cometido mal contra outras pessoas. Então, na realidade, quando eu retorno, eu venho para poder resgatar isso. Se eu não viver em sociedade, que eu quiser viver em isolamento, eu não vou conseguir. Então é importante que a gente sempre tenha esse olhar que a nossa vida é uma vida de sociedade e na busca de nós respeitarmos, né, passarmos a ter esse entendimento dessa lei de amor e de caridade. E percebemos que qualquer pessoa pode estar ajudando a contribuir para a melhoria do próximo, né? Sempre tem uma condição qualquer que nós podemos ajudar. Então, isso faz parte de um crescimento para cada um de nós. Então, vamos lá, a gente aqui. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? Quer dizer, são pessoas que deixam de viver a própria vida, mas em socorro de outrem, né? De pessoas que estão passando por necessidades. E os espíritos nos respondem. Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho, né? Aí eu trago aqui Miramês, para dar uma esclarecida aqui, melhor ainda, né? Há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo o inspira. São motivos pessoais, motivos ilusórios. Os primeiros, né, que são os que ajudam, são homens bem intencionados, que descem muitas vezes de altos postos já alcançados, para se misturarem com os sofredores, os famintos, os nus e os encarcerados, levando para eles o consolo,
a veste, o alimento. São esses os bem-aventurados. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Então, a gente poder verificar isso, né? Que qual é o objetivo que você às vezes abandona, né, a sua própria vida. No caso aqui, estaria voltado para a ajuda ao semelhante. E a questão A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade de certos trabalhos que reclamam? E eles respondem: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. É porque nós vimos aí na lei do trabalho que nós necessitamos do descanso do corpo físico. Então, muitas das vezes, se faz necessário, é necessário que nós possamos ter essa reposição de energia, tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa recuperar as nossas forças e continuar o nosso trabalho. Então, é diferente dessas pessoas que fazem o isolamento, o voto de silêncio, e por um tempo longo, e querem, se possível, ficarem o tempo todo dessa forma. Não é, a pergunta aqui não seria voltada a esse tipo de pessoa, e sim aquela que para, que como todos nós temos que dar uma parada realmente, para nos fortalecermos. Apenas isso. Né? 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E aí os espíritos respondem: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então, se nós ganhamos essa faculdade natural de falar, por que nós vamos ter um voto de silêncio? Vamos desperdiçar essa faculdade? Deus condena o abuso, e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento, que muitas das vezes nós necessitamos desse recolhimento, né? Até para nós elevarmos os nossos pensamentos aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus. Né? Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que a consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aqui Kardec coloca, né, o voto de silêncio absoluto, do mesmo voto que de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Se nós não fazemos um voto de silêncio, como é que nós vamos poder passar adiante o que nós sabemos? 773 são laços de família. E aqui Kardec faz uma comparação dos animais em relação à questão do homem, em relação à família. E ele fala o seguinte: por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisem de cuidados? Quer dizer, o animal ele cresce e ele sai da família. E os espíritos falam: os animais vivem a vida material e não a vida moral.
A vida ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quer dizer, logo depois que a sua prole já está preparada para a vida, eles saem e ela continua a sua reprodução com outros filhotes, né? E isso é a vida animal, é diferente de nós. Nós já temos a questão do nosso livre-arbítrio, do nosso raciocínio, a inteligência que nos foi dada. A vida animal é apenas, né, como ele coloca aqui no final, logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com sua tarefa concluída. Quer dizer, a mãe já concluiu a sua tarefa. É diferente da nossa vida, que nós temos uma parte moral, e os animais não. É uma só parte de sobrevivência e continuidade da própria espécie. 774. As pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito? Então, quer dizer, Kardec faz a pergunta fazendo uma comparação. Isso é da lei da natureza, a viver em família, ou é apenas um costume que nós temos? E os espíritos nos respondem: diverso dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo como estes. Então, quer dizer, os espíritos já perguntam, mas por que quer fazer uma comparação entre um e outro? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertado, tornam os primeiros. É o início da nossa sociedade, é dentro da família. É ali que começamos a receber a primeira educação. É isso. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Quer dizer, dentro da família, a gente poder começar a desenvolver esse amor, né? Esse sentimento em relação um ao outro, né? E dentro da família nós estamos ali naquele convívio dia a dia e vendo as necessidades um do outro. Então, que a gente possa olhar muito para nossas famílias, dentro do nosso lar, que a gente tem muito o que aprender ainda. 775. E a última. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, o egoísmo iria aumentar muito. E eu trago aqui de Miramês, ele fala o seguinte: a família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. É o que nós vemos aqui, né, na nossa sociedade. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Então, que a gente possa valorizar a família, que hoje está uma coisa assim muito banalizada, né? Muito
Está muito complicada a vida hoje em relação a essa banalização. Então, que a gente tem que ter esse entendimento, que é a base, o alicerce de uma vida melhor é a nossa família. Então, que nós não valorizemos mais a vida em família, não apenas na nossa, mas podermos, com o conhecimento que temos, ajudar a outras famílias, mostrar caminhos melhores, né? Cada um dando as suas possibilidades, mas o que temos de bom poder passar para o outro e sempre incentivar esse fortalecimento a esses laços de família. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos.